Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Literatura, e hoje nós iremos falar sobre a aula 10, conforme os nossos roteiros de estudos. Bem, pessoal, na aula 10, o assunto que vai ser abordado é sobre o parnasianismo no Brasil. Então, todos, por favor, pegando o livro 3, vamos pegar o livro 3, aula 10, e vamos falar sobre parnasianismo no Brasil. Eu já sei que vocês já estudaram sobre o parnasianismo, esse conteúdo é um conteúdo revisional, então vamos relembrar, falando um pouquinho mais sobre o parnasianismo no Brasil, ok? Bom, vou fazer um breve resumo do que foi o parnasianismo no Brasil, onde surgiu, onde começou, onde tudo começou. Vou falar também sobre os principais autores aqui no Brasil, suas principais obras, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, o parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimentos que ocorriam nesse contexto. No Brasil, esse movimento opunha-se, principalmente ao romantismo, já que, apesar dos ideais românticos terem dado lugar ao realismo e ao naturalismo na prosa, ainda eram muito fortes suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos incorporaram em suas produções poéticas alguns traços que se opunham diretamente à poesia romântica. Bom, sendo assim, o parnasianismo brasileiro começou a ser difundido a partir de 1870, pois no final dessa década criou-se uma polêmica sobre o jornal Diário do Rio de Janeiro, que reuniu de um lado os adeptos do romantismo e de outro lado os adeptos do realismo e do parnasianismo. Como resultado dessa querela literária, desenvolvida em artigos, conhecida também como Batalha do Parnaso, entre aspas, houve uma difusão das ideias e das características do parnasianismo nos meios artísticos e intelectuais também, ok? Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo, no momento em que o parnasianismo estava surgindo. Bom, ocorrem transformações na sociedade europeia, Então, durante o surgimento também do parnasianismo, ocorreu o surgimento do parnasianismo, melhor dizendo, o surgimento do parnasianismo foi justamente durante a segunda Revolução Industrial, o aumento do poder da burguesia, a preocupação não se voltava para os problemas sociais e sim para a estética da poesia, a vertente poética do realismo e naturalismo brasileiro. E, como eu já disse anteriormente, o parnasianismo teve origem na França, em 1866, e também apresentava uma negação ao romantismo. Ok, pessoal? Então, no século XIX, a economia brasileira começou a entrar em decadência com a proibição do tráfico negreiro. Nesse contexto, os políticos conservadores, defensores da escravidão e da monarquia, perderam força, o que levaria à abolição da escravatura em 1888 e à proclamação da República em 1889. Antes disso, porém, de 1864 a 1870, o Brasil esteve envolvido na Guerra do Paraguai, que gerou grande custo aos cofres públicos. O resultado disso tudo foi o endividamento do país e a sua dependência em relação aos países ricos. Diante dessa situação toda, o romantismo, com seu nacionalismo ufanista, entrou em decadência, já que a situação do país
exigia, então, uma visão mais crítica da realidade brasileira e não mais, né, a idealização patriótica empreendida por grande parte desse movimento no país. Assim, o realismo, né, assumiu o protagonismo na arte brasileira e apresentou na literatura, né, uma prosa que apontava e analisava os problemas sociais, econômicos e políticos do nosso país. Bom, no entanto, a poesia realista, né, ou seja, parnasiana, melhor dizendo, né, essa poesia realista, também parnasiana, ao contrário da prosa, optou, né, pela alienação social, mas manteve o culto à objetividade. No caso evidenciado, né, na construção de um poema e na temática distanciada de subjetividades, né? Então, nessa época, né, então, nesse contexto, né, tentou conservar, portanto, né, as características originais do parnasianismo europeu, que surgiu no contexto da Revolução Industrial e do forte desenvolvimento técnico-científico. Portanto, a razão e não a emoção foi a norteadora dessa poesia. Ok? Bom, agora eu vou falar sobre as características do parnasianismo no Brasil. Vamos lá? Eu trouxe aqui algumas características, algumas, né, principais características. São elas: antirromantismo, né? Pois é antissentimentalismo, vamos dizer assim, né? Objetividade, poesia descritiva, rigor formal, metrificação e rimas, arte como sinônimo da beleza formal, alienação social, ou seja, indiferença a questões sociais, a defesa de que a finalidade da arte é a própria arte, o distanciamento do eu lírico da temática do poema, algumas referências greco-latinas e o uso, né, de polissíndetos, né, ou seja, a repetição da conjunção e dentro de alguns poemas. Então vamos falar sobre algumas características do parnasianismo no Brasil. Bom, sobre o movimento exclusivamente poético, né, o parnasianismo dedicou-se apenas à forma da poesia, ok? Não há produções parnasianas em prosa ou dramaturgia, ok, pessoal? Bom, falando sobre a arte pela arte, né, um dos principais horizontes criativos da produção parnasiana era a ideia de uma arte poética, né, voltada para si mesma, liberta de qualquer compromisso com a realidade social ou com intenções morais e políticas de qualquer tipo. Ok? Bom, falando também sobre a objetividade e a impessoalidade, né, os antirromânticos, né, os parnasianos, eles buscavam construir, né, sua lírica com os mínimos traços de subjetividade. Objetos, paisagens, personagens históricos ou mitológicos são temas frequentes de seus poemas, que passam longe de arroubos sentimentais e preservam a sobriedade e a racionalidade também. Bom, quanto, né, ao culto à forma e à erudição, o rigor formal é uma característica bem marcante desse movimento. Os parnasianos buscavam, né, uma perfeição na forma do poema, seguindo, né, os padrões tradicionais de rima, ritmo e métrica, ok? Então, a poesia parnasiana, ela dá preferência a rimas raras, né, e a vocábulos rebuscados, resultado de um anseio, né, pelo refinamento da expressão poética e do desprezo pelas imagens e expressões já desgastadas pelos poemas românticos. Envolve também, né, um desejo de elegância e aristocratização, né, espiritual da palavra, ok? Bom, agora eu vou falar sobre os principais autores parnasianos, né, brasileiros, e também as suas obras. Vamos lá? Eu destaquei alguns
alguns autores, né, parnasianos. Bom, são eles Teófilo Dias, né, 1854 foi quando ele nasceu, 1889 foi quando ele faleceu, né? Então, Teófilo Dias, ele foi advogado, jornalista e poeta, ok? O primeiro livro de poesia considerado parnasiano foi publicado em 1882 e foi uma obra da sua autoria, né? Eu vou falar aqui sobre a obra Fanfarras, tá bom? Ele também publicou, né, os seguintes livros: Flores e Amores, em 1874, Cantos Tropicais, em 1878, Lira dos Verdes Anos, em 1876, A Comédia dos Deuses, em 1887 e A América, em 1887, tá? Também. Bom, Alberto de Oliveira, né? Alberto de Oliveira, né? Que nasceu em 1857 e faleceu em 1937. Foi farmacêutico, professor e poeta e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tendo sido, inclusive, eleito Príncipe dos Poetas em 1924. Bom, ele escreveu as seguintes obras poéticas. Bom, Canções Românticas, em 1878, Meridionais, em 1884, Sonetos e Poemas, em 1885, Versos e Rimas, em 1895, Poesias, primeira série, em 1900, né? Poesias, segunda série, em 1906, tá bom? E Póstumas, em 1944, ok? Agora eu vou falar sobre Raimundo Correia, que nasceu em 1859 e faleceu em 1911. Raimundo Correia foi magistrado, professor, diplomata e também poeta. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e escreveu os livros Primeiros Sonhos, 1879, Sinfonias, em 1883, Versos e Versões, em 1887, Aleluias, em 1891 e Poesias, em 1898, ok? Olavo Bilac, que nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Olavo Bilac foi jornalista, inspetor de ensino e também poeta, ok? Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Publicou as seguintes obras: Poesias, em 1888, Crônicas e Novelas, em 1894, né? Publicou também, né, o Dicionário de Rimas, isso em 1913. Ironia e Piedade, em 1916, né? E também publicou a obra Tarde, em 1919. Exatamente. Bom, pessoal, vou falar também sobre Francisca Júlia. Vamos lá? Francisca Júlia, que nasceu em 1871, faleceu em 1920. Bom, Francisca Júlia, pessoal, foi poeta, né, e crítica literária. No entanto, apesar de sua consistência literária, não ingressou por ser mulher na Academia Brasileira de Letras, ok? Publicou as seguintes obras: Mármores, em 1895, Livro de Infância, 1899, né? Publicou também, né, a obra Alma Infantil, né, com Júlio César da Silva, isso em 1912. E também publicou, né, a obra Poesias, né, organizadas por Péricles Eugênio da Silva Ramos, isso em 1962, ok? Vou falar também sobre Vicente de Carvalho, 1866, né, 1902. Vicente de Carvalho, pessoal, foi advogado, jornalista, político, magistrado, poeta e contista. Publicou as seguintes obras: Ardências, em 1885, Relicário, em 1888, né? A obra Verso e Prosa, em 1909, e Luizinha, em 1924, ok? Bom, falando aqui, né,
sobre o parnasianismo, nós vamos encontrar, né, 3 poetas que mais se destacaram, né? São eles Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Os 3, esses grandes, né, nomes, né, que tiveram destaques, né, melhor dizendo, né, no parnasianismo brasileiro, né, eles formaram, né, a tríade parnasiana. Então esse trio, né, ficou bastante conhecido, né, como tríade parnasiana. Bom, o que foi a tríade parnasiana? Bom, Bilac, né, ele era conhecido como o príncipe dos poetas, ok? Foi autor também do hino à bandeira e poeta cívico. Já Correia, né, Raimundo Correia, ele era conhecido por sua visão mais negativa do mundo e seus versos, né, eram de caráter filosófico. Já Alberto de Oliveira, por sua vez, né, tinha bastante preocupação formal com seus textos, né? Ele se preocupava muito com a sintaxe, né? Aquela sintaxe rebuscada, e tinha também o gosto pelo preciosismo. Juntos, a perfeita harmonia para o movimento parnasiano. Então, a tríade parnasiana reuniu os expoentes da literatura parnasiana nacional em um movimento que teve fôlego até 1922, quando houve, né, a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui, né, os nossos estudos falando sobre o parnasianismo no Brasil, ok? Desejo a todos bons estudos. Não esqueça de colocar o nome e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!